O continente africano pode se tornar o local com o acontecimento demográfico mais importante do século. Hoje, a população da África representa cerca de 17% da população mundial. E um detalhe muito importante é que a população africana tem crescido de forma muito rápida, se destacando como o continente que está em primeiro lugar na taxa de natalidade do mundo. Pesquisas apontam que em 100 anos, a África será o lar de mais de 40% da população mundial. E na sua alta taxa de crescimento, a África sofre com vários problemas e desafios. E esses desafios precisam ser superados para o seu crescimento ser de fato próspero. Um dos maiores problemas enfrentados pela África hoje é a desertificação. E a desertificação é o fenômeno que torna a terra seca e improdutiva. Esse ressecamento retira a fertilidade da terra para o plantio e a deixa improdutiva. De forma que, enquanto o número de pessoas aumenta, o tamanho da terra cultivável diminui. E quanto mais a desertificação avança, mais difícil fica satisfazer as necessidades básicas dos humanos que vivem ali. A pressão está cada vez maior sobre os ecossistemas, que precisam produzir como nunca para manter os humanos e todas as suas necessidades. A produção e extração de alimentos, combustíveis, madeira e água é uma exploração necessária para que os humanos modernos possam viver bem e com conforto. A pressão para fornecer esses recursos para a população está crescendo rapidamente, não só na África, mas no mundo todo. Porém, a situação aqui é um pouco mais dramática. Devido às mudanças climáticas, o mundo todo está experimentando mais secas, incêndios e erosão, mais do que nunca. E para uma região que já possui uma seca permanente, esse impacto é muito mais visível. Além da famosa areia do deserto, existem grandes campos de terra arenosa completamente inférteis. Entre os problemas conhecidos estão um solo incapaz de reter água ou nutrientes e é praticamente impossível de ser cultivado. Quando olhamos para o mapa da África e dividimos entre área cultivável e área árida, é possível observar a predominância de terras inférteis nesse continente. Estamos falando de uma área com mais de 300 milhões de quilômetros quadrados. Mais de 20% de toda a área do planeta Terra. Essa considerável extensão continental tem mais de metade do seu território infértil ou árido. A África possui mais de 1,2 bilhão de habitantes, e seus países mais populosos são a Nigéria, Egito, Etiópia, Congo e África do Sul. E a realidade do povo africano é bem diferente da maioria dos países. Essa situação está acelerando com o tempo, e a área desértica está crescendo, se alastrando pelo solo do continente como nunca fez antes. O crescimento do deserto está evoluindo, e hoje o processo que demorava 30 anos diminuiu para apenas 1 ano. Ou seja, na época atual, o deserto cresce a cada 1 ano o que ele crescia por volta de 30 anos. Esse avanço mais lento era comum de acontecer por volta dos anos 60. Isso leva a uma preocupação mundial de que o passar do tempo, o aumento da população e a piora dos hábitos acelere ainda mais esse processo. Se o processo não piorar, em 10 anos a África sofre uma expansão de 300 anos de degradação. Isso simboliza praticamente 70% de todo o território, colocando a vida, em alguns lugares, completamente em risco. Existe pobreza e fome extrema em algumas regiões da África, e o aumento da seca torna esses locais pobres ainda mais inacessíveis, até mesmo para o recebimento de provisões. À medida que o acesso a essas regiões se torna mais complexo, as ONGs e instituições que levam ajuda se veem em situações cada vez mais complicadas. Os custos para chegar ou enviar provisões até alguns locais é cada vez mais trabalhoso e demorado. E isso pode custar a vida de centenas de pessoas por dia. A ONU tem uma convenção anual, especial, somente para debater sobre esse tema. A UNCCD é o evento destinado a encontrar soluções para combater a desertificação no mundo. Composta por mais de 120 países, essa organização cria projetos e reúne fundos para tentar impedir os avanços do deserto. O foco é a África, já que ela possui um dos maiores e mais secos desertos do mundo. E também é o que causa mais sofrimento para sua população. Uma preocupação global hoje é o deserto do Saara, o mais famoso de todos os desertos do mundo. Hoje, o deserto do Saara possui mais de 9 milhões de quilômetros.
Logo abaixo desse gigante está Sahel. E nessa área vivem mais de 130 milhões de pessoas. Nesse momento, é exatamente aqui onde estão focados os olhos das organizações que se preocupam com o futuro desse continente. O crescimento acelerado do Saara nos últimos anos foi de 10%. E o pensamento mais comum é que o deserto esteja indo para o sul e focado cada vez mais na África. Mas não é exatamente assim. As mudanças climáticas não conhecem limitações geográficas e não as obedecem. Apesar do deserto crescer em sua grande parte para o sul, ele também está se expandindo para norte, leste e oeste. Quanto mais a desertificação aumenta, menos recursos naturais são encontrados e mais países começam a ser afetados. No último século, esse processo já secou rios inteiros, obrigando a população local a se adaptar ou se mudar. Para conservar a vida e gerar condições básicas de sobrevivência, é necessário um solo cultivável. A falta desse recurso básico leva a situações de extrema pobreza e até falta de água. A população local está crescendo em um nível muito superior à dos seus vizinhos. A taxa de natalidade na África hoje é de 35,2%, enquanto na Europa, por exemplo, essa mesma taxa é de aproximadamente 10%. A expansão do Saara já causou conflitos militares por recursos básicos. Verdadeiras guerras internas já foram travadas e outros conflitos ainda estão acontecendo. As disputas são basicamente por territórios, e quanto menos recursos naturais básicos, mais conflitos armados podem surgir, gerando uma verdadeira crise humanitária. Entre os maiores problemas enfrentados pelo continente está o desaparecimento da água doce. Uma das mais importantes fontes de água para países como Camarões, Nigéria e Chad é o Lago Chad. Nessas imagens de satélite, podemos ver a redução do lago, que perdeu grande parte da sua área útil. Algumas partes que já foram somente água, hoje se tornaram terra seca e rachada. Hoje, o Lago Chad tem menos de 10% da sua capacidade. 30 milhões de pessoas dependem das águas desse lago para sobreviver. Essas pessoas correm o sério risco de perder a sua única fonte de água doce na próxima década. Enquanto o mundo todo busca por soluções para essa verdadeira catástrofe, existe um ambicioso plano chamado de a Grande Muralha Africana. A ideia é levantar um muro entre o Saara e o restante da África. Esse projeto poderia não funcionar, se não fosse por um detalhe. Esse projeto tem o foco em conectar o Senegal até Djibouti. Mas essa muralha não seria feita de pedra, nem nada artificial, e sim de árvores. Por conta desse detalhe, o projeto se chama a Grande Muralha Verde da África, e para construí-la seria necessário uma gigantesca infraestrutura e uma forma prática de manter todas essas milhares de árvores vivas. Essa muralha de árvores receberia todos os dias os ventos e areia do deserto, além de todo o calor implacável, e precisaria se manter firme como o escudo da humanidade contra a desertificação. A muralha de árvores teria mais de 7.700 quilômetros de comprimento, por 16 de largura. Essa verdadeira floresta seria a maior obra natural que a humanidade já fez em toda a história. E embora seja um projeto ambicioso e caro, essa floresta artificial poderia trazer benefícios para toda a vida no planeta Terra. O custo parcial para a criação da floresta, envolvendo o desvio dos rios e lagos, mão de obra e projetos, ficaria em torno de 8 bilhões de dólares. Em apenas 10 anos, essa floresta poderia impactar a vida de milhões de africanos e acabar com a fome de incontáveis pessoas. Ao evitar que a desertificação continue seu trajeto, várias vidas estão automaticamente sendo salvas. Essa floresta artificial deve ficar localizada entre Sahel e o restante da África, impedindo o avanço e a evolução da seca. Mas essa não é a única vantagem. Com o passar dos anos, seria possível avançar a floresta mais para o sul, iniciando uma verdadeira batalha de forças contra o deserto e o empurrando cada vez mais. Dentro de um século, seria possível já ter reduzido o deserto do Saara a praticamente nada, além de florestas cultivadas e habitáveis. Nesse projeto estão envolvidos cientistas, professores e pesquisadores dos maiores centros educacionais e técnicos do mundo, como o MIT, Harvard e até a NASA. A ONU mostrou aprovação pelo projeto africano, e vários outros países se mostraram favoráveis a essa empreitada.
E as simulações mais recentes mostram que a floresta, após ser concluída, reduziria 1,5 graus a temperatura local, além de dobrar o volume de chuvas. Isso tudo no primeiro ano. A vegetação local, naturalmente, criaria uma área de reserva para a umidade. Além de aumentar as chuvas, a floresta faz com que a terra se torne fértil. Isso acontece porque a sua química é alterada, e as formas que o solo absorve a energia solar e nutrientes muda completamente. Os impactos climáticos da Grande Muralha Verde da África poderiam ser o primeiro passo para a humanidade vencer a degradação da vida na Terra. Os impactos ainda precisam ser cuidadosamente estudados, mas estima-se que até 2030 a floresta artificial esteja pronta. Tudo indica que os impactos vão ser altamente positivos para o povo africano e para as regiões vizinhas. O povo africano vive em sofrimento hoje. Passa por isso por conta do aquecimento global e da destruição ambiental desenfreada. Um dos locais onde a poluição e a destruição da natureza estão acontecendo de forma completamente desordenada é a ilha Tilafushi, uma ilha que está coberta de lixo, poluindo sem nenhum controle. E agora eu te deixo com esse vídeo, onde nós explicamos por que Tilafushi é uma ilha coberta de lixo. Se inscreva no canal Econosimples para receber novos vídeos.